com a presença do senhor Cid Gomes, ministro de Estado da Educação, em virtude da aprovação do requerimento de convocação número 784/2015, para prestar pessoalmente esclarecimentos sobre declaração feita durante a visita à Universidade Federal do Pará. Solicita a convocação do ministro de Estado da Educação, senhor Cid Gomes, para prestar pessoalmente informações sobre a declaração feita durante visita à Universidade Federal do Pará, na qual afirmou que na Câmara dos Deputados tem lá uns 400 deputados, 300 deputados, que quanto pior, melhor para eles. Eles querem é que o governo esteja frágil, porque é a forma que eles achacarem mais, tomarem mais, tirarem mais dele, aprovar as emendas impositivas. Este é o requerimento, senhor presidente. Está com a palavra, o senhor ministro Cid Gomes, a quem eu convido a ocupar a tribuna. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos sem a parte. Senhores dirigentes da mesa, senhores e senhoras deputados, mais uma vez vou repetir que concorde com a postura de alguns, de vários, de muitos, que mesmo estando no governo, os seus partidos participando do governo, têm uma postura aqui de oportunismo. Eu não quero aqui me referir. Partidos de oposição têm o dever de fazer oposição. Partidos de situação têm o dever de ser situação. Ou então larguem o osso, saiam do governo, vão para a oposição. Isso será mais claro para o povo brasileiro. Quando me referi a 400, 300 que apostam no quanto pior, melhor, aí me perdoe, alguns componentes da oposição dessa casa. Mas, repito, deputados que fazem parte do governo, deveriam ter uma posição de coerência. Eu fui, senhoras e senhores deputados, acusado de mal educado. O ministro da Educação é mal educado. Pois muito bem, eu prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser como ele, acusado de achar que é o que diz. Que é o que diz a manchete da Folha de São Paulo. Presidente, pela ordem. Deputado Luciano. Deputado Luciano. Eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para questionamento. Deputado Pisciani. Deputado Pisciani. Eu considero nesse momento encerrada a fala inicial Eu peço a do palavra como orador. líder, presidente. Eu vou lhe dar como líder. Em primeiro lugar, eu gostaria que fosse retirado do plenário aqueles que não são deputados nem credenciados. Senhor presidente, Com relação à da plateia, galeria. qualquer manifestação da plateia será retirada. Em terceiro lugar, A galeria não pode se manifestar. Presente. É claro que então, por gentileza, delegada paga. eu peço à segurança que convide a plateia para se retirar. E eu peço a segurança que retire aqueles que não são parlamentares nem credenciados. Presidente. O plenário da Câmara dos Deputados não é lugar de claque. Presidente, Deputado Leonardo Pisciani, como líder, tem a palavra segurada pelo tempo de líder. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, senhor ministro da Educação, convocado pela Câmara dos Deputados, porque o ministro, apesar de uma extensa vida política, esqueceu as regras de convivência democrática. Desrespeitou o parlamento brasileiro, porque aponta o dedo, faz acusações, mas não diz o crime, não dá os nomes. Portanto, me dirijo diretamente ao senhor ministro, dizendo que Vossa Excelência deveria ter pedido com mais sinceridade desculpas
a essa casa. E dizendo a Vossa Excelência que não reconheço autoridade em Vossa Excelência para criticar o Parlamento brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao autor do requerimento, deputado Mendonça Filho, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, senhor ministro da Educação, Cid Gomes, eu realmente fico pasmo com a capacidade deste governo de produzir crises. Sinceramente, eu imaginava era que eu ouviria do ministro da Educação, Cid Gomes, um pedido público de desculpas. O ministro Cid Gomes reiterou, disse em alto e bom som que nesta casa tem 400 achacadores. O que leva a crer que, se porventura a oposição, que tem cerca de 100 parlamentares, está ressalvada, não é composta de achacadores, os achacadores são os 400 deputados da base governista, segundo o ministro Cid Gomes. O ministro Cid Gomes apontou para o centro da mesa, precisamente para o presidente Eduardo Cunha, ou apontou o presidente Eduardo Cunha como um achacador. Diante deste fato lamentável, que vai entrar para a história dos parlamentos no mundo, só há duas opções. Ou o ministro se demite do cargo, ou a presidente demite o ministro, ou os 400 deputados da base do governo assumem que são achacadores. A presidente da República tem que se posicionar claramente, ou referenda o que disse o ministro Cid Gomes. O que é que a gente pode imaginar mais? Crise política, crise econômica, crise ética a partir da Petrobras, descalabro completo. E é por isso que o povo brasileiro está indo às ruas, milhões de brasileiros, em várias cidades do Brasil. E serão mais pessoas indignadas, ou fica a base, ou fica o ministro. Não há uma segunda, uma terceira alternativa. É isso que me resta dizer. Como líder, pelo tempo de líder, deputado Arthur Maia, de Solidariedade. Senhor ministro, imaginarmos que o Brasil inteiro está vendo um ministro de Estado em um país da importância do nosso vir ao parlamento para dizer que 400 dos parlamentares são criminosos, achacadores, é realmente de um constrangimento grave e profundo. Tanto, Vossa Excelência coloca a presidente diante de uma encruzilhada. Ou ela preserva o senhor no ministério, ou então ela preserva a base que ela tem na Câmara dos Deputados. E quero dizer que, na minha opinião, Vossa Excelência sai daqui levando consigo a responsabilidade de renunciar imediatamente, ou então a obrigação da presidente é a única alternativa que resta, de demitir sumariamente Vossa Excelência. Como líder, deputado André Moura. Hoje, a convocação do ministro da Educação, Cid Gomes, senhor presidente, eu entendo que a vinda dele aqui deixa claro a posição que nós temos, e não temos dúvida disso, que o ministro perdeu completamente a condição de se manter no governo, se manter ministro da Educação. Quando Vossa Excelência veio aqui chamar esses deputados que aqui estão de achacadores.
E aí eu pergunto aqui a esse plenário, a todos que estão nos acompanhando e a Vossa Excelência: achacadores somos nós? Achacadores dos recursos públicos somos nós? Ou achacador é quem, por exemplo, enquanto governador do estado do Ceará, alugou um jato particular para viajar e passear por toda a Europa com recursos pagos pelo governo do estado do Ceará, do povo cearense, e ainda achou pouco e levou a sogra a tiracolo, pago com dinheiro do povo, senhor ministro. Aí eu pergunto: e o show, senhor ministro? E o show de Ivete Sangalo? Ora, com recursos públicos, Vossa Excelência pagou um show num cachê de 650 mil reais para a inauguração do Hospital Regional Norte em Sobral. Enquanto isso, a obra mal feita do governo de Vossa Excelência fez com que a marquise da entrada do Centro de Apoio à Saúde Reprodutiva da Mulher, uma das áreas desse hospital que Vossa Excelência pagou um show superfaturado de 650 mil reais a Ivete Sangalo para inaugurar, ela desabou apenas um mês após a inauguração. Vossa Excelência perdeu a condição de estar ministro. Vossa Excelência perdeu desde quando chamou esta casa de achacador. Vossa Excelência é mal educado. E como mal educado, Vossa Excelência não pode ser ministro da Educação. Vossa Excelência é desqualificado. Vossa Excelência envergonha esse país. Um país que está atravessando uma crise enorme, inclusive moral. E não pode ter um ministro que não tem moral, que não tem decência, que não tem ética, que é achacador do estado do Ceará e do seu povo, da sua gente, para o senhor ser ministro da Educação. Então tenha certeza, senhor ministro, que com esse seu sorriso irônico e cínico, Vossa Excelência tem certeza que Vossa Excelência aqui não está fazendo nada mais do que vir aqui, mas acima de tudo, mostrar que Vossa Excelência não tem moral, dignidade e honradez para continuar ministro da Educação. Deputado. Vossa Excelência perdeu essa condição. Como líder, quem é o próximo? Do PR, Cabo Sabino. Vossa Excelência não gosta muito das declarações abertas, nas ruas, no plenário de uma casa, mas Vossa Excelência dá as declarações entre quatro paredes. Prova disto é que em setembro de 2014, Vossa Excelência entrou com ação para proibir a circulação da revista Isto É, que tratava que Vossa Excelência é um dos petroleiros envolvido no caso da Petrobras. O que me surpreende é nessa tarde Vossa Excelência dizer aqui que nunca mentiu. Quem não conhece Vossa Excelência que lhe compre. E digo mais que Vossa Excelência não é digno nem de subir nessa tribuna, onde os representantes legítimos eleitos pelo povo sobem todo dia para tratar das questões deste país. Vossa Excelência era para ter dado o seu pronunciamento sentado ali embaixo, porque nessa tribuna é para subir quem o povo quer que represente e não o empregadinho da mamãe. E mais, Vossa Excelência devia ser honesto, não apenas com esse parlamento e com o povo brasileiro, mas consigo mesmo, e antes de chegar aqui pedir sua demissão, porque Vossa Excelência não tem capacidade nem é digno de assumir o cargo. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao procurador da Casa. Ainda temos as inscrições de parlamentares, tem líderes que querem falar depois do tempo que será destinado ao convocado para que ele possa falar, e seguiremos as inscrições. Primeiro, o procurador da Casa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor ministro Cid Gomes. Primeiro, criou uma questão nova, porque Vossa Excelência disse que o fez como pessoa física, como uma opinião pessoal. Mas Vossa Excelência foi para lá como ministro de Estado, participar de um ato oficial e utilizou, inclusive, um avião da Força Aérea Brasileira, pago pelo erário, pelo poder público. Portanto, Vossa Excelência não pode se furtar de ter dito investido na função de ministro de Estado. Até porque o ato de Vossa Excelência foi perante diversas pessoas, o que aumenta, inclusive, o crime que Vossa Excelência cometeu. Portanto, vamos facilitar, vamos concluir hoje
esta grave situação que Vossa Excelência se colocou e colocou o Parlamento brasileiro. E Vossa Excelência terá a responsabilidade, pela função de exerce, de passar de ser autor a ser réu e conivente com essa lamentável situação que Vossa Excelência mesmo expôs. Muito obrigado, presidente. Eu vou conceder, conforme o previsto anunciado anteriormente, ao senhor ministro convocado 10 minutos para responder ao autor do requerimento. Já que as demais palavras são de líderes, ele terá 10 minutos para poder falar. Bom, senhores e senhoras deputadas, tudo que eu vier falar mais, creio, será repetitivo. Eu não posso chegar aqui e dizer que o que eu disse, eu não disse. Se ainda não tivesse gravação, eu não faria isso. Mas tem uma gravação e eu não tenho como mudar. Se alguém for ver, isso reflete uma opinião pessoal, fora da postura da conduta de ministério. Se isso não pode, na visão de alguns, na minha é perfeitamente separável. Bom, vou concluir os líderes. Senhor Sérgio Jeiter, pelo PSD. Senhor presidente, eu, honestamente, não vou me dirigir a um cidadão que eu não conheço, nunca vi na minha vida, estou vendo a primeira vez, que se eu tivesse tido o privilégio e a honra de encontrar pessoalmente, né, e dissesse coisas que eu não concordasse, teria resposta à altura. Portanto, meu querido presidente, não tem desculpa, não tem acordo com esse cidadão, não tem volta. Nós temos que interpelar criminalmente no Supremo Tribunal Federal para que diga o nome dos deputados, para que diga quais são os atos que foram praticados, porque caso não faça isso, vai ser condenado criminalmente. Amanhã, provavelmente, esse cidadão, me desculpe o termo, que eu poderia dizer aqui, que no fundo, está fazendo um papel de palhaço, que era melhor colocar uma melancia. O senhor, por favor, me respeite. O senhor está obrigado. O senhor está obrigado. O senhor está obrigado a me tratar. Por favor, desliga o microfone. O orador está na tribuna. Vossa Excelência nem parlamentar é para interferir dessa forma. Por favor. Vai, sim, senhor. Conclua, deputado. Eu poderia dizer... A palavra está assegurada ao orador. Eu poderia dizer que esse cidadão... O quê? Eu poderia dizer, presidente, eu poderia dizer que esse cidadão está aqui fazendo papel de palhaço. Eu poderia dizer que era melhor esse cidadão pendurar uma melancia no pescoço para poder aqui aparecer. Mas o que eu digo não é isso, não. Eu quero dizer o seguinte, presidente. Eu peço a Vossa Excelência que encerre a sessão para que esse cidadão possa sair daqui e nunca mais voltar e que nós possamos tomar as medidas judiciais cabíveis. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, terminada a inscrição de líderes, não vou conceder a palavra nesse momento. Inclusive pelo abandono aparente do ministro convocado, eu gostaria de dizer que o procurador, que já havia tomado a sua posição de interpelar, vai receber da presidência dessa casa a orientação de não se ater a uma interpelação, e sim partir para o processo. E agregado ao processo, haverá também um processo deste presidente na sua pessoa física. Não vou admitir que alguém que seja representante do Poder Executivo não só agrida essa casa como agrediu a todos os seus parlamentares, como venha aqui e reafirme a agressão
inclusive chegando ao ponto de querer nominar. Então, a Procuradoria vai processar, a Presidência vai processar, e se o Poder Executivo faz com que um representante seu venha afrontar essa casa e ofender essa casa e não faça nada, essa casa terá que reagir, não resta a menor dúvida disso. E que ela reaja.